Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Mas nós estamos na ponta da linha com o presidente Fernando Canepele, que gentilmente para os seus afazeres para nos atender. Afinal de contas, o time dele é a sensação do campeonato ao lado do Grêmio Real e está muito perto da final do Sub-20. Presidente, eu costumo dizer que o resultado pouco importa, importa o trabalho, né? Mas também está colhendo frutos. Como é que tá? Bom dia, bem-vindo ao Música. Bom dia, Thiago. Obrigado pelo convite aí. Olha, as coisas, elas acontecem de uma forma sempre inusitada, né? No futebol, principalmente. Quando a gente convidou o técnico Toninho Mussi para estar conosco, né, nessa temporada 2025 e na sequência, a gente sabia que o que ele mais tinha como objetivo era o Sub-20, né? E naquele momento eu falei, Toninho, não vamos ter plantel, a gente não vai sair, a nossa filosofia não é de ir buscando jogador ali, jogador aqui, nossa filosofia é de formar atletas, né? E aí, Thiago, respeitando a todos aí, a parte religiosa, né? Mas para mim, Deus encaminhou de volta vários talentos que estiveram conosco, né? Em campo, hoje a gente vai ter 4 campeões sub-13 em 2019, pelo Grêmio Santo Antônio. Né? O Hudson, o Japa, o Iga, e agora eu esqueci, e o Gustavinho. Né? Então, a gente... E além desses, temos outros atletas nossos e atletas que estiveram com o Toninho, né? Em outras campanhas, em outras jornadas, né? Então a gente tem uma equipe que é formada só por atletas que nós conhecemos há muito tempo. Talvez por isso tenha dado essa química boa, né? E aí, logicamente, a gente tem que engrandecer o trabalho da comissão técnica, Toninho Mussi, Renan Aquino, Guilherme Teles, Matheus Henrique, o Ed, nosso treinador de goleiro. Tem que enriquecer e valorizar e reconhecer o esforço e o trabalho, o empenho deles, não só com o Sub-20, mas com todas as nossas categorias. Nós estamos ao vivo com o presidente do Grêmio Santo Antônio, Fernando Canepele. Santo Antônio é uma das poucas, está muito próximo, na minha opinião, de ser extremamente, ter todas as categorias de base e o que prega a base. O que falta? Profissionalizar e, obviamente, ter um monte de situações que exigem, né, essa profissionalização atrelada à categoria de base. Mas, Fernando, o teu grande mérito é acertar sempre a mão no treinador, porque diante de um futebol tão pobre que a gente tem no Brasil, tá? Não estou falando do Mato Grosso do Sul, eu acho que cada vez mais a gente tem equipes que pensam um pouco futebol, uma metodologia arcaica, e você sempre teve técnicos aí muito competentes. É o teu maior mérito escolher o profissional correto? Olha, Thiago, eu não vou usar de pouca modéstia nesse quesito. Eu sou formado em Educação Física, tenho pós-graduação em Educação Física, também tenho alguns outros cursos, né, de especialização, não na Educação Física, mas em Administração. E meu negócio não é o futebol, né? Meu negócio é outro. O futebol é uma paixão e que meu filho, Renan, né, e eu e minha esposa Regina acabamos fundando o Grêmio Santo Antônio. E nosso primeiro treinador foi o Cleiton Queiroz, né, um parceiro da época, né, ele tinha um espaço, enfim. Montamos uma comissão técnica. Eu admiro demais o trabalho do Cleiton, muito, muito mesmo. Na sequência, a gente teve o Daniel Franklin, que só foi viável porque a gente teve um patrocínio da HVM, né, do nosso amigo Rodolfo Rosbach, apaixonado por futebol também. Aí, na sequência disso, nós ficamos num vazio um tempo e depois veio o Branco. Né? A gente trouxe o Branco, que é um apaixonado também, como nós, pelo futebol. Ele se entrega completamente, é uma pessoa que
virou amigo nosso, né? A família virou, ia ser muito, eu ouvi bastante falar desse profissional aí. E aí ele saiu em função dessa um projeto dele, e eu quase parei as atividades porque eu não encontrava um treinador que estivesse à altura. Quando o Fábio do ABC falou que ia dispensá-lo, eu falei, então, quando você dispensá-lo, você me informa. Não, Fernando, pode falar. Eu falei, não, eu não faço isso de jeito nenhum. Eu não abordo ninguém que esteja trabalhando em outro lugar, não abordo nenhum atleta que esteja de outro clube. E aí, quando foi em dezembro, o Fabinho falou, tá disponível. Beleza, daí conversamos com o Toninho, fomos conversando, né? E deu tudo certo. Tiago, 3 coisas me chamam a atenção, tá? Na contratação. Primeiro, proposta que o profissional me dá. Depois que eu faço o primeiro contato, eu passo a olhá-lo na beira do campo. E, por fim, vem a última conversa, né? E a gente faz isso de forma onde eu quero que o profissional demonstre interesse em defender o nosso escudo. Então, quando eu vejo que não há o interesse, eu já... Porque tem que estar envolvido completamente no processo e acreditar na nossa filosofia, que é espírito de equipe, cooperação, responsabilidade e comprometimento, né? Domínio emocional, a visão sistêmica, que é a visão do todo, né? E estar com a gente com o máximo de inteligência possível, pronto para respostas rápidas e respostas proativas. Quem vem trazer problema para mim não é profissional. O cara tem que trazer a solução. Tá aí a base do pilar desse time, que tem, se eu não estou enganado, a minha memória pode falhar, sou passivo de erro, mas o maior resultado expressivo da história da base do MS, com todo o respeito a quem participa de Copa São Paulo, tá? Todo o respeito do mundo, mas Copa São Paulo é um estágio já final. Quem é profissional vai virar profissional, quem não vai virar profissional tem que fazer, infelizmente, outra coisa da vida. Mas no Sub-17, que é onde você está separando ali de fato quem vai vingar ou não vai, o Grêmio Santo Antônio eliminou o Cruzeiro, estava nesse jogo, o time estava perdendo, conseguiu empatar e classificou nos pênaltis. O jogo foi no Jacques da Luz, um grande triunfo para Mato Grosso do Sul, talvez o triunfo mais importante da história da base no Mato Grosso do Sul. Fernando, aquele time... A sua locução eternizou aquele momento, viu, Thiago? A sua locução eternizou aquele momento, marcou demais. Eu estava realmente transmitindo aquele jogo. Desculpa, o que virou daquele time? Trouxe retorno, Fernando? Aquele time é assim, a gente tem hoje aí jogando, naquele jogo, era sub-17, né? E tem que enaltecer o técnico branco aqui, né? O auxiliar Renan, né? Lógico, tudo isso conversado entre nós também. A gente tinha o Japa, o João Pedro, que está como 10 horas da tarde. E o Japa, naquele jogo, o Japa tinha 14 anos. E nós colocamos ele, o branco, teve a coragem de colocá-lo ali no final, faltando 20 minutos, metade do segundo tempo, a gente precisando empatar o jogo. Botou um menino de 14 anos ali. Daquilo que foi, ele foi pro Grêmio, Porto Alegrense. Ele ficou no Grêmio, acho que um ano e meio, e aí ele passou pelo Criciúma. E aí as situações extracampo, né, acabam... O mundo do futebol ele é muito cheio de situações, né? São várias situações. Família, técnico, enfim, várias. O empresário, o próprio atleta. Enfim, são muitas situações que infelizmente, às vezes, a maioria das vezes atrapalha, né? Então ele esteve lá e ele está de volta aqui em Campo Grande e me chamou e falou, puxa,
quero jogar, mas eu queria jogar aí. Ele jogou em outra equipe já, tinha jogado em outra equipe ano passado, eu queria jogar aí. Falei, tá bom. Aquilo que eu te falei que o time foi montado, assim, foi Gustavinho, assim, foi Eduardo, assim, foi Hudson, e foi montando, né? Foi montando, enfim. Aí ele veio de volta e está jogando hoje aqui. E aí agora o meu trabalho, né, com ele, com todos ali que estão se empenhando, não vou citar nomes para não, mas com ele principalmente, é de encaminhar novamente para um clube que eu já estou conversando, terminando aqui, um clube de São Paulo, para que a gente possa verificar, o potencial dele é enorme. Enorme, Thiago, enorme. Quando eu conheço o Japa desde 12 anos de idade. Quando ele foi falta lá em Ivinhema, daquele lado ali do gol, quem estava do meu lado, eu falei assim, é gol. Não, o Japa vai colocar a bola, vai dar um passo para trás, vai dar uma respirada e vai meter no ângulo do outro lado. Por quê? Porque ele fez isso dioturnamente, né? Apoiado lá pelo padrasto dele, pelo Paulo, fazia ele treinar muito, muito, às vezes com o Renan, nosso auxiliar técnico, e, enfim. E aí, o Teles, que jogou aquele jogo do Cruzeiro, continuando a resposta, é nosso técnico hoje do Sub-9 e Sub-11, faz educação física. O Matheus Henrique, o nosso capitão, que fez o gol de empate, também está conosco aqui no Grêmio Santo Antônio, fazendo auxiliar do Teles, ele acabou de começar na educação física e tudo. E aí esses dois continuam treinando com o Sub-20 e eles têm espaço aí agora na Série B. Mas as equipes, como você mesmo fala, tantos anos, né, Thiago? As equipes preferem trazer desculpa, tá? Perdão aí a todo mundo, mas eu tô falando com um cara que tem opinião, eu vou falar a minha também. Fica trazendo, desculpa, mas tomador de cerveja, que já tá com 30, 30. Não, mas o cara é cascudo. Faz um cascudo aqui, ó. Pega um guri desse aqui, que tá com 21 anos, 22, bota uma multa, bota um vídeo para ir para Portugal, para vender numa multa pequena, 100 mil euros, que sejam 600 mil reais que caem aqui no bolso de qualquer time aqui de Mato Grosso do Sul, pelo amor de Deus. Então, Teles voando, correndo aqui na lateral direita, ele é técnico, né? Mas ele não parou de treinar. Matheus Henrique também como volante, enfim. Temos muitos talentos, estou falando de 2. Se você buscar aí em todos os times de base, vai ter mais do que isso. Numa idade, como você falou, de 17, 18, 19 anos, muito boa para empreender, para colocar esses talentos para girar e para fazer negócio com eles. Eu não faço negócio porque eu sou amador. Mas os times profissionais que estão aí, eles estão preocupados com a premiação, né, Tiago? Vai ganhar 1,5 milhão lá na Copa do Brasil. Parabéns. Você vai fazer o que com esse 1,5 milhão? Vai gastar? Ou você vai fazer ele virar 3? É isso. É sobre isso. Ô, presidente, você tocou num ponto aí que o presidente Petralas foi plataforma, a campanha dele, inclusive, falar sobre a base, né? E ele tinha o projeto de fazer a Série B Sub-23. Eu não vou me meter como cada time vai montar o seu time, não é problema meu, eu acho que é a filosofia do presidente, tá? Como no Grêmio Santo Antônio manda o Fernando, lá no agora, por exemplo, vou citar bem especificamente, o Clube de Regatas Aquidauana manda o Giroto, tá tudo certo. O problema é o seguinte, a gente vê o presidente Petralas querendo dar uma prioridade e entendendo a importância da base, que a gente fala há tanto tempo, porque não vai descer um shake cheio de dinheiro aqui. Não vai. Para virar SAF, não vejo fundamento, porque nós não temos nada para oferecer. A não ser a base, como o Júlio Brandt participou lá do fórum que nós estivemos juntos. E aí é muito fácil, né? É óbvio, né? A galinha dos ovos de ouro, claro que é a base. Mas, presidente, não é ruim o senhor ir para um lado, o CRA ir para outro, o comercial ir para outro, o operário ir para outro. Eu estava vendo a relação de jogadores... 32, 35, 38, Walter 36, cara, Keverson estava parado, não é mais jogador, 36 anos. Isso não atrapalha o futebol? Ao invés da gente, todo mundo, a seu modo, a seu tempo e de acordo às suas condições, remar para um lado, cada um dividir, a gente não ia a lugar nenhum? Eu te pergunto, qual presidente estava presente no fórum?
onde a gente teve os cases do Maringá, do Novo Horizontino, né? Onde a gente teve esses cases aí. Opa, o presidente caiu da reunião, mas já já ele vai voltar. Um pequeno problema técnico, provavelmente tocou o telefone dele, e aí ele acabou caindo. É só ele clicar novamente no link que ele vai retornar. Aí ele já retornou. Foi coisas do ao vivo. Pois não, presidente. Não, ninguém. Entrou a ligação. Só os da base, né, que estavam lá, né? Qual presidente? Entendeu? Então, eu trouxe um fórum onde eu hoje troco ainda com o vice-presidente do Maringá. Ele me passou todas as planilhas, me passou o formato que eles fizeram lá atrás, o match day que eles fazem para gerar recurso lá. Me passou, a gente tem, qualquer presidente poderia ter isso, né? Não, mas eu não preciso. Quem não precisa de informação, pelo amor de Deus, Thiago? Eu estou com 57 anos, estou aprendendo, todo dia aprendendo. A gente precisa muito de informação, muito. Ainda mais de casos que deram certo, né? O Novo Horizontino, acabei de voltar de lá, a gente esteve lá com 40 e poucos atletas. Maravilhoso, tá uma estrutura assim. O restaurante onde faz as refeições parece restaurante comercial, sabe? Tão bem arrumado e tão bem alinhado, o estádio tudo organizado, enfim, tudo. Então são cases de sucesso, de sucesso. E aí, quem que estava lá? Aí eu olhei do lado e falei, meu Deus do céu, como que vai mudar o futebol sul-mato-grossense? Quem muda o futebol não é a federação. Somos nós dirigentes. Se nós dirigentes, cada um quer remar para um lado, todo mundo sabe, ou pelo menos quem não faltou à aula, sabe que dois vetores que não estejam alinhados na mesma direção, qualquer que seja o desvio, a resultante é zero. Então, se a gente não está alinhado para um objetivo único, que é se fortalecer o futebol sul-mato-grossense, quem será beneficiado? Eu só ou todos os clubes? Se fortalecer. Como que fortalece? Tem que conversar, alinhar o que é melhor. Vamos fazer, a regra é essa. Mas o cara vai pensar, sabe no quê? Na Série A de 2026. Não pode. A gente tem que pensar em 2030. Se não pensar em 2030, como que vai dar certo 2026? 2026 nós estamos perdendo tempo há muito tempo. E aí é uma questão mesmo de trabalho, de convicções, né? De ideia. Agora a gente acabou de ter uma eleição, depois de 28 anos, a gente viu uma divisão muito grande, né? Na eleição, e eu assisti ali discursos muito parecidos, só que o interesse pessoal sobrepunha o interesse total. Porque não precisava ter tudo isso. Era só ter reunido, conversado, a gente fazer assim, agora, aí vamos trabalhar 4 anos com qual plataforma? Essa plataforma aqui. Tem que cumprir. Ano após ano, os objetivos são isso aqui. E aí a gente vai ter o resultado final. Se a gente continuar do jeito que está, o resultado não muda. Você continua fazendo a mesma coisa, o resultado muda. Você tem que mudar o que você faz para poder ter outro resultado. Fernando Canepelo, presidente do Grêmio Santo Antônio, está ao vivo conosco. Presidente, vamos falar antes que comece o mimimi, tá? Porque pode acontecer do Grêmio Santo Antônio eliminar o EVM, está em vantagem, joga por empate, e pode acontecer do Grêmio Santo Antônio ser o campeão do Sub-20 e não vai representar por não ser profissional. Essa conversa sempre foi muito clara, o senhor entendeu sempre que não poderia, já tivemos 2 situações com o Vila Nova e com o Náutico que não puderam jogar, está bem claro isso, e aí uma segunda pergunta, não é ruim, primeiro para a federação, né? De repente os 2 times que vão podem nem decidir o campeonato. Mas não é uma vergonha para os, entre aspas, profissionais nem chegarem para disputar, porque no meu ponto de vista, porque eu acompanho, o senhor está colhendo o que está plantando lá, não começou ontem, está lá, ó, colhendo e está colhendo agora resultado esportivo no Sub-20. Não fica ruim para esses profissionais, presidente? Bom, primeiro, Thiago, jogo é jogado, lambaria é pescado, tem nada ganho.
1-0 não quer dizer absolutamente nada. A equipe do IVM é uma equipe muito bem montada, estruturada, muito bem treinada, com atletas que correram, se doaram. Foi um bom jogo, foi um grande. Vou falar que foi um grande jogo, mas foi um bom jogo de ambas as partes, né? A gente podia ter um pouco mais de riqueza técnica, mas enfim, foi um bom jogo lá. A primeira semifinal eu atribuo um critério técnico aí de 6,5 a 7,5, né? Aí, quanto à parte das vagas, isso é muito claro, né? Isso é muito claro. Quem está com a vaga já é o melhor colocado profissional. E a segunda vaga, geralmente, ela é dada pela organização, lá pela Federação Paulista, para um outro sul-mato-grossense. Então, praticamente na Viraí e Viemos estão com as vagas, né? Caso uma equipe amadora, ou nós, ou o Camis, seja campeão, a gente não ia achar ruim da imprensa fazer uma pressão e a gente receber um convite para ir. Mas isso é 0,011%, é muito pouca probabilidade de acontecer um convite para que nós possamos jogar a tão sonhada Copa São Paulo, né? Mas é muito claro, parabéns aí ao Iviema, parabéns ao Naviraí, que já estão praticamente classificados. Eu falo praticamente por quê? Porque a gente tem uma vaga, né? Uma vaga que é da equipe melhor classificada. A federação me informou que a segunda vaga geralmente é dada, mas eles ficam sempre aguardando a confirmação dessa segunda vaga. Exatamente. E para acontecer, por exemplo, do Grêmio Santo Antônio ou Grêmio Real irem, né, tem que mudar o regulamento da Federação Paulista, não tem nada a ver com a Federação de Futebol, é um critério deles e aí tem que ter uma mudança. Nada a ver. Antes eram 2 anos de profissional, hoje exige apenas 1 ano de profissional. Ô, presidente, conta para nós um pouquinho o que é a Golbase, da onde saiu essa ideia da Golbase MS, não apenas para falarmos daqui a pouco do evento que vai ter na quinta-feira, mas principalmente o baita evento que está programado para outubro aí. Quem teve essa ideia e quem compõe a Golbase MS? Vamos lá, Thiago. Em 2016, 17, 18 e 19, eu organizei o Base Brasil. Então, primeiro, Base Brasil veio Corinthians, Palmeiras e São Paulo, foi em 2016, foi um quadrangular com o Grêmio Santo Antônio, todo mundo contra todo mundo. Foi uma grande festa do futebol, era sub-12, se eu não estou enganado, sub-13. E assim nós viemos seguindo com essa categoria 2002. Aí no outro ano a gente teve o incremento do Fluminense, da Chapecoense, do Strikers, e assim foi crescendo. No último ano, 2019, a gente tinha Sport, Recife, Avaí, Atlético Paranaense, Curitiba, Grêmio Porto Alegrense, Palmeiras, Corinthians, enfim, 14 equipes de fora, né? E a gente, quando vai fazer isso, a gente fica com a mão muito machucada, porque é como dar murro em ponta de faca, sabe? A gente trazer coisas aqui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sou muito orgulhoso de ser sul-mato-grossense, de ser campograndense, né? Nasci ainda quando o estado era Mato Grosso, não era Mato Grosso do Sul. Acompanhei a divisão, acompanhei todo o processo aqui da nossa cidade, nossa querida Campo Grande. Assisti jogos do Morenão com 60 mil pessoas, estava lá no dia que apareceu o disco voador lá contra o Vasco. Enfim, vi o nosso futebol regredir, né? Vi o CT do Comercial, treinei no CT do Operário, lá perto do Bordon. Vi o nosso futebol regredir. Coisas assim que inexplicáveis, né? Quem vivia no engarrafamento ali para os jogos no Morenão, na Universidade Federal, não tem nem como explicar. Eu já busquei essa explicação, não tem como explicar como que regrediu desse tanto, né?
Então a gente tem essa vivência, Thiago, e quando eu fundei o Grêmio Santo Antônio, eu sabia que eu não podia ficar balizado no futebol, que a minutagem, os confrontos dos atletas não poderia ser somente entre os atletas daqui, porque nós estamos muito longe, né, da preparação, da qualidade, né, do Campeonato Paulista, do Paranaense, do Mineiro, do Carioca, dos Catarinense, do Gauchão, do Baiano, enfim, do Sergipano, do Pernambucano, né, do Manauara, enfim, nós estamos muito, muito longe. E a gente precisava trazer essas equipes para cá, para quê? Para que o menino que nasce em Campo Grande entenda que eles não têm 3 pernas, eles não têm 2 cabeças, 4 braços, não tem, eles não são mais fortes. Ah, pode ser mais forte? Pode, mas ser forte é uma questão de alimentação, preparo, é uma questão, né, única de preparação. Enfim. E aí eu trouxe o Base Brasil. E nessa jornada, meu filho passou 2 anos, 2 temporadas na Espanha. E lá a gente viajei para lá, conheci uma competição internacional chamada MIC, onde meu filho jogou. E aí nós levamos nossa delegação para MIC em 2024, uma primeira vez, com 2 equipes, e esse ano novamente. E é uma experiência, assim, única. Você ter uma competição num nível tão alto, jogar contra Barcelona, Olympique de Marseille, Porto e tantas outras equipes que estão lá, hospedadas no mesmo hotel que nós, enfim, na convivência, né, ali. E isso me inspirou a iniciar uma nova competição aqui, para gerar uma competição no calendário nacional, sub-16 esse ano, e ano que vem sub-14, sub-16. Então, quem está hoje confirmado, documentado, né? Equipe: Botafogo, Curitiba, Atlético Paranaense, Vitória da Bahia, Fortaleza do Ceará e Cuiabá de Mato Grosso. Estamos aguardando os documentos do Ceará, na segunda-feira, já deve estar aí, do Palmeiras, do Sport Recife, e o Novo Horizontino estamos conversando também, né? Aí daqui de Mato Grosso do Sul, pasme você, a gente não tem nenhuma equipe do interior, tá? Confirmada. Nenhuma equipe do interior confirmada. A daqui, então, tem Grêmio Santo Antônio, Náutico, Colorado, TAAF, Pantanal, SAF e o Camis. Tem mais um aí, hein? Ai, meu Deus do céu. Tem mais um aí. Peraí. Daqui a pouco eu lembro. Tem mais uma equipe aqui da cidade. Vitória? Bom. Vitória? Não. Vitória da Bahia, já falei. Falando aqui da cidade, de Campo Grande. Vitória daqui. Vitória do... O VEC não. Não, o VEC não. Falou que viria, mas infelizmente desistiu, né? O ABC também tinha falado que ia participar e de última hora saiu fora. E a gente eu fico, não é impressionado o termo, mas é decepcionado o termo. Por quê? A gente faz uma situação dessa, para trazer essas equipes, é uma coisa dificílima. Você não traz, você tem que ter credibilidade, a pessoa tem que acreditar, são locomoções. Por exemplo, se o Curitiba vem com a equipe inteira, a gente está oferecendo 26 acomodações, né, para cada delegação. No hotel, né, 7 diárias de hotel, 15 refeições, enfim. 6 jogos no mínimo para cada equipe. E numa semana fantástica, que vai ser de 25 de outubro a 1º de novembro, que é a final, né? É tão forte isso tudo, só para fazer um parênteses, que a TV Morena, o GE
e a primeira página compraram a ideia. Eles são nossos parceiríssimos aí, eles estão indo conosco, ou na verdade nós indo com eles, né? Para os fechamentos aí de patrocínio, os fechamentos, enfim, de apoios, né? Então, e fechando parênteses, né? Esses participantes, a minha decepção está em como que um time entra no estadual, não desfazendo estadual, no sub-17. Qual que é o maior objetivo, Thiago, de uma equipe estar numa competição sub-17? Você Revelar falou agora que a gente foi. Revelar o jogador. Básico, né? Isso. E aí, se você vai ser campeão estadual, você vai ganhar uma vaga para tomar uma goleada em março. Num CT por aí. Entendeu? Você ganha uma vaga para tomar uma porrada em março. Um jogo. A gente está oferecendo, no mínimo, 3 jogos grandes para a equipe. Então, dependendo do sorteio, vai ter lá operário. Cara, desculpa, Luiz Gustavo. Perdão. Operário. Operário que é o trabalho de um professor que tem o nosso maior respeito, que é o Luiz Gustavo. Tá? Não tirando crédito do Coronel Nelson, do escudo do operário, não. Mas é o trabalho de um professor isolado, que busca essas situações. E o operário. Aí a gente pode ter Operário e Botafogo, pode ter Operário e Atlético Paranaense e Operário e Fortaleza. Aí responde para mim, Thiago. Numa agenda, no começo do ano, em janeiro, quando que o Operário poderia imaginar que ele poderia estar com 3 confrontos desse tamanho aqui em Campo Grande, sendo observado, sendo filmado, todos os atletas tendo scout, não os atletas do adversário, o atleta do Operário, que os meninos ali vão estar sendo observados. Não interessa se vai ganhar ou perder. O time, o Fortaleza não tá vindo aqui, lógico, para ser campeão, né? O Botafogo também, mas principalmente eles querem esse confronto no ano par, sub-16, porque esses atletas podem estar sendo colocados num brasileiro Série A o ano que vem, com uma multa de 50 milhões, 40 milhões, 10 milhões, enfim, de euros, e para fazer negócio. Então, qual... Presidente, o problema é o seguinte, eu fico me perguntando o que a pessoa pensa para ela falar, não dá. Não tem. O senhor falou o nome do professor aí, que é o Luiz Gustavo, e eu vou falar do Operário porque o senhor citou o Operário. O Operário é assim, Luiz, toca aí, não me traga prejuízo porque não tem dinheiro. Edgar, toca o feminino aí, não me traz prejuízo porque não tem dinheiro. E a gente viu que essas meninas fizeram com pouco recurso, porque o presidente perdeu 1,5 milhão. 1 milhão era para o feminino, mais meio milhão para o masculino, mais 800 mil que ele deixou de receber para a Série D. Então, presidente, nós vivemos um mundo, infelizmente, nós vamos falar do Operário, porque o Operário é o representante nosso ano que vem, e até ontem nós estávamos num debate no grupo da rádio. A Copa do Brasil, ilusoriamente, porque é uma ilusão, como o senhor disse agora há pouco, ela paga 850, 900 mil, beleza. Só que ninguém vive de um jogo. O senhor não consegue vender a marca do Grêmio Santo Antônio por um jogo. O senhor só vai conseguir vender a camisa, o patrocínio, as placas, se tiver um calendário. Então, o que dá calendário para Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, são as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. E aqui a gente toca o Campeonato Brasileiro como um problema, como um peso. E não deve ser assim. Então, presidente, eu acho, como o senhor citou o Operário é o Norte hoje, porque é o representante nosso, o presidente tem que colocar na pauta o que ele quer. E ser sincero, né? Como o senhor é. Não vou profissionalizar, o senhor disse. Vou tocar a base. E paga o preço. Ele deveria, na minha opinião, falar, eu não quero saber disso. Eu não estou conseguindo pagar a conta, eu malemar vou conseguir o time no profissional. Porque realmente é decepcionante, presidente. É extremamente decepcionante, porque o Operário não tem base. Você tem o trabalho do Luiz Gustavo, né? É Luiz Gustavo o nome do professor, né, presidente? Luiz Gustavo.
Excelente, Parabéns professor. ao Luiz Gustavo, parabéns ao Edgar, Esse é mas um, infelizmente... esse é um que na hora que ele dá uma bobeira, ele cai aqui. Não vou demitir o Toninho, ele vem somar aqui. Perdão te interromper. Não, eu já concluí, é isso aí, presidente. A sua revolta é muito da minha, porque o pessoal fala, pô, vocês só criticam. Não é verdade. Há quantos anos eu falo do caminho? Só que tem que pagar um preço que alguns pagam, como o Grêmio Santo Antônio. Alguns pagam, ninguém quer pagar. A gente só quer ganhar campeonato para tomar uma tamancada na Copa do Brasil. Ou, se acontecer um aborto da natureza, passar por alguém, presidente. É o que o senhor falou. 1,5 milhão, por exemplo, que o Operário pegou, né, porque passou de fase. Vai pagar a conta ou vai virar 3? Aí é da gestão de cada clube, né, presidente? Né, porque o Operário lá, o Luiz Gustavo, tem produzido atletas que já passaram por aqui, né, com muito valor, muito valor, muito valor. Assim como a gente tem aqui, né, hoje tem o Santa Cruz lá no Brasilis, né, sendo moldado lá pelo professor Juarez, já teve 5 convocações para o Paulista, fez um gol em 48 minutos, ele é um centroavante de 1,89 m, né, com potencial enorme, finaliza de direita e esquerda. Hoje a gente tem o João Pedro, o nosso PP, está completando semana que vem 14 anos, está sendo alojado no Atlético Mineiro, já foi campeão agora no primeiro semestre. A gente tem o Saulo, que está lá no Novo Horizontino, começando lá com o Douglas, o pai dele, num sacrifício danado. Enfim, a gente tem outros, tem o Daniel, que acabou de ser chamado para voltar no Brasilis, 2009, e assim a gente tem muito, muito talento, não só aqui no Grêmio Santo Antônio, mas a gente vê talentos aí em todos as outras agremiações, né? E aí o GolBase MS, edição internacional 2025, ele vem para que todas as equipes, né? E eu quero ressaltar aqui o seguinte, Thiago, eu só estou tendo coragem também de fazer isso porque desde o ano passado eu tenho conversado muito com o Estevão Petralas da federação e em todas as nossas conversas, todas as nossas abordagens, todos os ofícios que eu protocolei lá, eu sempre tive apoio de 100%, sabe? Então, seria injusto da minha parte não citar o Estevão aqui, a federação, nesse processo do GolBase MS. Ele vem enriquecer, o Estevão entende a importância que vai ter essa semente, né? Aqui no nosso futebol. E é isso, eu quero, na verdade, o que eu quero não vai acontecer, né? Porque vai acontecer o que Deus quer. Mas eu gostaria muito que os nossos atletas, essa semente plantada aqui, ela frutificasse, sabe? Em 2026, 2027, 2028. Talvez esse ano a gente não tenha ainda uma condição de ter nenhuma vitória, tá? São enfrentamentos duríssimos, né? A gente está promovendo um fórum virtual para todas as comissões técnicas e depois para os atletas e para as famílias, para que eles possam entender o que é receber essas equipes. Se você vê o que o Botafogo pediu no Hotel Vale Verde para a ceia e para o lanche deles, além do café da manhã, almoço e janta, o que eles estão trazendo de suplementação e o que eles estão pedindo lá, cara, você fala, meu Deus do céu, né? Nossa Senhora. Porque eles não estão para brincadeira. O que vem ali, tá todo mundo documentado, tá todo mundo com multa, tá todo mundo para ser já é profissional, né? 16 já é profissional, já está no caminho de. Então você confrontos duríssimos. Se tiver um empate aqui, um clube nosso contra um clube de fora, é uma vitória assim enorme, como foi aquela do Cruzeiro, que a gente conseguiu empatar e nos pênaltis a gente conseguiu vencer, né? Era uma equipe, não estou desvalorizando os atletas de hoje, mas era uma equipe muito cascuda. Os nossos atletas daquela época, eles eram assim, eles engoliam, eles queriam muito, né?
E esse querer é que a gente quer contaminar os nossos atletas daqui. Por isso, todos estarão junto com o Zé Roberto na quinta-feira. Todas as equipes que fazem parte, né? Além de todo mundo que está comprando aí seus ingressos. Então, a gente trouxe o Zé Roberto para ser o padrinho, porque ele deixou um legado, e é o que a gente quer que o Gol Base faça no futebol de Mato Grosso do Sul. E a federação entendeu, está conosco. TV Morena, primeira página, GE, entendeu, está conosco. Então, a gente quer muito que isso aconteça e seja motivo de felicidade, motivo de orgulho, né? E que essa semente plantada, que em 2026 a gente possa colher, começar a colher alguma coisa, né? Mas que em 2028 a gente possa ter esses meninos que terão 16 anos, 15 anos esse ano, que quando eles tiverem 18 anos, 19 anos, que eles possam estar fortalecendo, né, cada vez mais as equipes aqui de Mato Grosso do Sul, oxalá de fora do estado de Mato Grosso do Sul. Presidente, uma pergunta. Eu não olhei a prestação de contas do Grêmio Santo Antônio. Na verdade, nem sei se o Grêmio Santo Antônio fez a prestação de contas, mas eu gostaria que o senhor falasse aí quanto que o Grêmio Santo Antônio investe por mês. Porque base, todo mundo fala, pô, eu vou gastar. Não é gasto. Você está investindo. Está investindo mensalmente ali e não é barato. Uma hora você vai pegar esse retorno de volta. Quanto que o Grêmio Santo Antônio investe mensal ou anualmente? O que ficar melhor para o senhor? É assim, funciona assim, Thiago. A gente tem uma política aqui de custos de trabalho, de valores, muito voltada com o modelo meu e da minha esposa. Eu e minha esposa, a gente fundou o Grêmio Santo Antônio em função do nosso filho, Renan. Então, a gente fez o investimento todo daquilo que a gente acreditava para o nosso filho. Então, a gente busca, num formato orientado pelo nosso contador, fazer com que cada família invista no seu filho, para que a gente possa ter algo mais enxuto, para que a gente não tenha, sei lá, ter que pagar 30, 40 mil de imposto em algo que nós não temos lucratividade nenhuma, muito pelo contrário, a gente coloca dinheiro. Então, as contribuições mensais das famílias, de algumas que podem, fazem por onde a gente cobrir a folha de pagamento, o trato do gramado, né? E aí a gente pede ajuda para comprar bola, pede ajuda para comprar cone, faz rifa ali, rifa aqui, e busca, neste formato, conseguir tocar o Grêmio Santo Antônio, tá? Eu te confesso que eu evito até fechar o valor, porque para não ver o tamanho do rombo, né? E o que é feito dentro do Clube Social do Parque, né? Os registros dos professores, enfim, tudo pago, né? Os impostos, né? Não são baratos em relação à parte trabalhista. Então, ali a gente faz a nossa prestação de conta em cima daquilo que são as nossas obrigações, tá? Mas o restante, a gente vai pedindo para mandar Pix para Planeta Esporte, para ali, para cá, enfim, para os lugares que a gente tem que efetuar os pagamentos, tá? Então, é assim que a gente toca, né? Infelizmente. A gente gostaria de ter um patrocínio, de ter uma empresa que quisesse colocar um nome, ou empresas que quisessem colocar o nome, né, os nomes no nosso uniforme e ajudar, né? Pra você ter uma ideia, são 139 atletas do Sub-9 até o Sub-16. Desses 139, 38 atletas não têm condições de auxiliar, então tem 38 que não pagam nada. Aí tem mais uns 20 e poucos que contribuem o mínimo possível, e algumas famílias contribuem um valor normal, e algumas, na verdade 4, que têm o entendimento do nosso sacrifício, fazem com que Fernando, precisa de mais alguma coisa, o que está precisando? Está precisando da bola, está precisando disso, está precisando daquilo, que vestem a camisa mesmo, né? Então,
Aí eu te pergunto, Thiago, desse jeito, a gente busca fazer o melhor possível, né? Imagina se a gente tivesse uma entrada de recurso, de verdade. Exatamente, esse é o ponto que eu defendo há tanto tempo, que o governo tire o dinheiro do profissional e ajude quem de fato fomenta a base, porque assim você ajuda o clube, tira a criança da rua, dá uma opção profissional às crianças, mas infelizmente a política pública do Marcelo Ferreira Miranda e do governo do estado não tem esse carinho com a base. Tomara, eu não acredito, mas tomara que essa entrevista e essa cobrança faça alguém refletir, porque precisa. Esse pessoal que de fato paga o preço precisa do apoio público, sim. Time de futebol profissional, não. De base, sim. Presidente, golbasems.com.br, Lojas Planeta Esporte, e tem uma promoção aí do Dia dos Pais para quem quiser estar quinta-feira com a gente lá no evento do Zé Roberto. É isso. Zé Roberto vai estar aqui. Água limpíssima, água maravilhosa, né? Espero realmente, Thiago, que sensibilize aí, né? Tem um cupom agora de desconto, 30%, aonde vai comprar o pai e o filho, vai praticamente pagar só o pai. O filho vai sair de graça com esse desconto, né? 30%. Espero que a sua audiência aí, as pessoas envolvidas com futebol, possam ir ouvir uma palestra pensada, idealizada, trabalhada, enfim, que é realmente impactante positivamente. Eu tive o prazer de vê-lo e eu falei, cara, tem que levar isso para Campo Grande. E aí, mais uma decepção, na hora que você vem trazer, aí você vê tanta gente, tanto guri, né? Não, tal, quer ser profissional? Não, eu quero. O pai, o que você quer? Não, meu filho tem talento, ele vai. E aí, você vai lá ouvir? Ah, não vou. Eu dou risada porque é engraçado, né? É engraçado, porque se você quer alguma coisa de verdade, Thiago, vai ouvir aonde tem a informação, né? Vai ver o que... Não, eu prefiro conversar com meu cunhado entende muito de futebol, não, meu sogro, não, meu avô, não, meu vizinho, não, o pessoal do bar. Então, da onde você vai pegar a informação para investir no seu filho? Da onde você vai pegar a informação, atleta, para você ser profissional? Da onde você vai pegar a informação se você quer algo a mais para a sua escolinha, para a sua equipe? Onde você vai pegar a inspiração? A gente está falando aí, com esse bônus agora, Dia dos Pais, aí em R$105 para você pegar essa informação, né? Tão preciosa, tão valiosa. Um atleta, R$50, ele vai lá e pegar essa informação. A gente está fazendo isso, Thiago. Meu negócio não é esse, né? De trazer evento, trazer. Mas, diante do que eu assisti, diante do que eu vi do Zé Roberto, é algo assim, cara. Você vai estar lá, depois você me conta se valeu a pena ou não a palestra, a presença, a energia toda dele, né? Quem não for vai estar perdendo algo. Ah, mas é só de futebol? Não, não é só de futebol, é da vida. Quem tem empresa, quem quer melhorar a performance, é algo assim imperdível, tá? Tomara que encha lá o teatro, que todo mundo possa viver, né, essa experiência com o Zé Roberto. E obrigado mais uma vez aí pelo seu apoio, pela sua força, tá? Pessoal, essa frase é muito importante. Toda vez que a gente se reúne, nós temos o congresso anual da Abrace. E aí senta todos os futebols do Brasil, desde o paulista até o nosso, do Amapá, estado por estado. E a imprensa se reúne como se todo mundo estivesse no mesmo pote e compartilhando as experiências. Então, você que é atleta, não é o tio, o avô, o sobrinho que vai te ensinar. Você tem que aprender com quem jogou até 43 anos, quem tem um biotipo físico de atleta, disciplina, e talvez você vai entender que essa vida talvez não seja para você, até para te esclarecer, de você buscar um outro caminho, uma outra profissão, mas você precisa estar lá para ouvir. Então, presidente,
Foi um prazer bater esse papo. Agradeço que o senhor está na correria. Tem um monte de jogo, hoje tem uma decisão. Mas obrigado aí por parar para nos atender, viu? Microfone sempre aberto. Imagina, eu que agradeço, Thiago, a oportunidade aí, tá? A gente precisa realmente estar tendo esses espaços, né? Você é um cara, um pioneiro aí do futebol, assim como nós. Se a gente faz aqui a base, você também faz. Sei que suas opiniões são às vezes polêmicas, né? Mas você tá aí com a cara aí, sempre. Errado ou não, você sempre tá aí com a cara a bater, né? E a gente também tem que estar com isso. Eu tenho que agradecer aqui, Thiago, o apoio da TV Morena, o apoio do GE, o apoio da Primeira Página. Eu tenho que agradecer o apoio da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul. E a gente está finalizando aí os apoios com o governo do estado. Espero que dê tudo certo. O governo do município, a nossa prefeita, com o Jacques da Luz lá para a competição. O prefeito Henrique, lá de Terenos, onde nós vamos fazer uma contrapartida lá no campo, né? Na verdade, no entorno do campo. E, enfim, todos os agradecimentos são necessários para que a gente possa seguir nos nossos projetos. Valeu, presidente. Bom jogo. Tomara que o time consiga a classificação aí e continue trilhando bem esse bom caminho da base. Valeu. Obrigado, Thiago. Valeu. Tá aí, Fernando Canepele, presidente do Grêmio Santo Antônio. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.